Primeira carta aos povos sobre o território ancestral Murucutu-Tupinambá. O território ancestral Murucutu é uma região nativa, originária da nação Tupinambá, localizado nos limites ao sul de Belém, antiga Mairi, à margem direita do rio Guamá. Secularmente vilipendiado, guarda em si mananciais de água doce, santuários à fauna e flora, sítios arqueológicos desconhecidos, e que resiste à constante ameaça de ocupação deletéria pelo interesse do colono capitalista. O povo tupi, assim como o hebraico se declarou o povo de Deus, se afirmou cabeça de lança, os primeiros, a primeira origem, os descendentes de Tupã. Assim foram os Tupinambá, limiar atemporal da presença humana nesta região, fundamento ancestral de existência e ocupação originária do território banhado pela bacia do Murucutu até o Tupunduba. A instituição do território se fez pelo seu principal afluente à margem do rio Guamá. Sua entrada, o caminho, a pé, de canoa, igara, o igarapé, denominado Murucutu. O enunciado Murucutu, segundo a oralidade tradicional, e a etimologia, estudo científico da origem da história das palavras, define Murucutu como um vocábulo do antigo tupi, que se refere ao som de uma espécie de ave amazônica, uma coruja, entidade entre as diversas manifestações de Uirá Jurupari ou pássaro espírito, e que também se apresenta na moderna cultura popular paraense, na expressão da figura mitológica e folclórica Rasga-Mortalha. O igarapé Murucutu nasce do Guamá, palavra da língua tupinambá que significa rio que chove. Definição precisa do ciclo hidrológico e morada de encantaria. O igarapé Murucutu, por sua vez, dá nome ao território onde vivemos atualmente, e isto antecede a construção do engenho e ao processo de conquista e implantação da estrutura colonial. A formação histórica e social do Murucutu, enquanto atual fronteira de resistência, remonta à invasão de Mairi pela campanha militar Feliz Lusitânia, sob o comando do capitão Mor Francisco Caldeira de Castelo Branco. A fundação da cidade de Santa Maria de Belém do Grão-Pará, dita no dia 12 de janeiro de 1616, representou o começo da invasão e ocupação colonial. A construção do Fortim do Presépio, na Foz do Piri, erguido sob o principal interposto econômico e comercial do Cacicado Marajoara, fez-se núcleo embrionário para a expansão e implantação de um modelo econômico de exploração do trabalho e dos recursos primários, aliado à guerra de extermínio para a dominação da terra. Os Tupi, no entanto, pertencemos tanto a esta terra quanto os rios, árvores e campos. Assim, tanto houveram maracás e cantos, quanto a reação política e militar organizada. Capítulo histórico da grande insurreição indígena, conhecida como Levante Tupinambá. O Levante Tupinambá, de 1617 a 1621, foi um movimento histórico de resistência bélica, deflagrado pelas tabas da nação Tupinambá ao longo da costa litorânea, entre os estados do Maranhão e Grão-Pará, e rompe no dia 3 de fevereiro de 1617, na taba de Cumã, de Pacamão. Alastrou-se para Tapiú-Tapera e alcançou a taba de Ani-Paranã, de Japiaçu, na ilha de Upaúaçu. Com cerca
de 12.000 tupinambás em outras 27 tabas. E bastou apenas um dia da estratégia de comunicação tática tupinambá para se erguerem no Grão-Pará as tabas Caju, Mortiguera, Iguapé e Capim. A subjugação das forças do Caeté por Pedro Teixeira, os abusos de Matias de Albuquerque, a carta militar resgatada por Amaro Tupinambá, determinaram as condições para o massacre no presídio de Cumã. No entanto, num cenário de forças desiguais, a estratégia Tupinambá operava na guerra de guerrilha, com operações de assalto, ataque e retirada, ações ofensivas noturnas, conhecimento da qualidade do terreno. Após o ataque ao presídio, perseguidos pelo capitão Manuel Pires, os tupinambás atraíram as tropas para um campo que melhor conheciam e atacaram de emboscada. No Grão-Pará, sobre ordem de Francisco Caldeira, o sargento-mor Diogo Botelho Davide atacou e assaltou a taba Caju, que além de mais populosa, guarnecia as demais como praça de armas. Em seguida, atacaram a taba Motiguera, promovendo maior destruição. O capitão de milícias, Gaspar de Freitas, atacou e reduziu a taba Iguapé a ruínas, com o assombro de arcabuzes e peças de artilharia. Muitos sobreviventes reuniram-se na fundação de uma nova taba, Guamá. Então o Murucutu se forja como um território de resistência. Bernardo Pereira Berredos, em seus anais históricos, confirma. Contudo, passados poucos dias, os tupinambás se atreveram de novo a formar corpo com as maiores forças de sua nação e mais aliados no rio Guamá. Em um sítio muito acomodado para sua defesa, distante da cidade de Belém um pouco, o alferes Francisco de Medina e 20 soldados foram enviados para atacar o Murucutu, mas interceptados por 2 canoas de guerra, tomou terra a nado e pelas matas regressou ao seu quartel. A prisão de Francisco Caldeira, levado aos grilhões, e a aliança com Pacamão, em 13 de janeiro de 1618, nos revigorou a luta em Belém. Aqui, sobre o ataque das forças Tupinambá, o forte do castelo ficou sitiado por meses, obrigando os militares portugueses a ficar de guarda, de armas em punho, por dias e noites. Bento Maciel atacou as fortificações de Pau a Pique do Guajará, de onde partiam inúmeros ataques a Belém, e de lá arrastou inúmeros despojos de guerra. O maior líder Morochibau Guamiaba Tupinambá reuniu forças para uma ação coordenada. E então, no dia 7 de janeiro de 1619, as forças de ataque Tupinambá escalaram as muralhas e tomaram o forte do castelo. Mas Gaspar de Cardoso, mesmo ferido a flecha, com um disparo de arcabuz, mudou o curso da guerra ao atingir de morte nosso lendário guerreiro Morobixaba, Guaimiaba, Tupinambá. O ataque foi suspenso para o resgate do corpo e início dos ritos. Então, veio a destruição de Tapium-Tapera. Em 4 de junho, Aires de Souza Chichorro atacou o sítio Iguapé e, em seguida, levou destruição a Guanapuz e Carapi, além de diversas comunidades. Voltando do Maranhão, Bento Maciel entrou em Belém com 80 soldados e um corpo de 400 indígenas, todos flecheiros, se lançando a fazer guerra contra as forças Tupinambá em Belém, sem cessar, até maio de 1620, para ocupar o governo da capitania do Grão-Pará. Mas seguiu sua jornada sanguinária contra a resistência Tupinambá até 18 de junho de 1621,
quando tomou posse do governo. O levante tupinambá durou cerca de 5 anos e em 1621 o levante se converteu em guerra de resistência. E só aí então foram abertas as primeiras ruas de Belém. O governo do Grão-Pará seguia como colônia diretamente ligada à metrópole portuguesa e o Murucutu renascia em segredo como refúgio. O mapa de Belém, desenhado à tinta pelo cartógrafo João Teixeira Albenaz, em 1629, localiza a aldeia dos índios à margem do rio Guamá, em referência aos terrenos do Utinga, para onde teriam vindo os Tupinambá após os massacres, e principalmente após a morte dos Nhengabas na Festa do Mel de 1626. Encerrada a missão militar, apenas em 1711, eis que chega ao Igarapé Murucutu a missão religiosa dos frades carmelitas. Aqui implantaram assentamento e começaram a construção da capela de Nossa Senhora da Conceição, atual ruínas do Murucutu. Em 1750, começou a construção do engenho, sob propriedade de José Borges Valério. Mas com a morte do proprietário, o engenho foi transferido para Domingos da Costa Bacelar, conforme consta em uma relação de engenhos da comarca de Belém, datado de 1760. O arquiteto Antônio Lande havia sido contratado pelo rei de Portugal, Dom João V, que ordenou o carmelita Álvares Gumão de ir nas cidades italianas buscar sujeitos práticos nos estudos de geografia e astronomia para fazer observações astrológicas e as cartas geográficas do Brasil. O arquiteto italiano Antônio José Lande havia sido contratado pelo rei de Portugal, Dom João V, que ordenou ao carmelita João Álvares de Gusmão ir buscar nas cidades italianas sujeitos práticos nos estudos de geografia e astronomia para fazer observações astronômicas e formar cartas geográficas do Brasil. Então Lande veio a Belém e ainda permanece em seu plano urbanístico de praças e prédios, como a Catedral Metropolitana, a Igreja do Carmo, a Capela da Ordem Terceira, a Catedral de Nossa Senhora das Graças, o Hospital Real, o Colégio de Santo Alexandre, o Palácio do Governo, a Capela de São João Batista, Capela Pombo, Igreja de Santana, Igreja de Nossa Senhora das Mercês, Palácio Antônio Lemos. Em 1776, Antônio Lande assumiu a propriedade do Murucutu, com registro do uso de mão de obra indígena escravizada, para a reforma da capela com elementos neoclássicos. Antônio tornou-se proprietário do engenho do Murucutu, realizando trabalhos com mão de obra indígena escravizada. Viveu no engenho até o fim dos seus dias, em 22 de junho de 1791. E me pergunto se estaria por aqui, sepultado sem lápide, nas terras do engenho, às margens do Murucutu. E embora houvesse uma estrada do Murucutu, grande parte da comunicação do engenho com a capital da província era realizada por via fluvial, o que implicou na construção de um pequeno porto à foz do Igarapé Murucutu, à margem direita do rio Guamá. Este porto seria a futura entrada das forças cabanas no período revolucionário. Atualmente, o antigo engenho do Murucutu está localizado próximo à Ceasa, Central Estadual de Abastecimento. No geral, se desconhece que a chamada Estrada da Ceasa se chama Rodovia Murucutu. E a antiga estrada da Fazenda Velha permanece como caminho terrestre
para o porto, onde vive uma comunidade ribeirinha, denominada Porto Ceasa. Na década de 1780, a propriedade do engenho passou para o marido da filha de Lande, o tenente-coronel de milícia João Antônio Ruiz, grande latifundiário e membro da elite local. Ocupou vários cargos na administração pública do governo do Grão-Pará. Foi durante a sua administração que o engenho atingiu maior produção, com recurso de tecnologia agrária e exploração de mão de obra escrava. Em 1821, a propriedade do engenho passou para Francisco Marques de Evas, militar de carreira, casado com uma das filhas de Lande. Coincidiu, no entanto, com o início do período pré-revolucionário. Em 1822, Felipe Patrone lançou o jornal O Paraense. Foi preso no Forte do Presépio e Batista Campos assumiu a redação. O Brasil proclamou independência em 7 de setembro e em agosto de 1823, o estado do Grão-Pará foi anexado ao território nacional brasileiro, mediante ameaça de bombardeio. Em outubro de 1823, após um levante militar e popular, 256 paraenses foram jogados à morte no porão do Brigue Diligente, no episódio que marcou nossa história como o massacre do Brigue Palhaço. No dia 7 de janeiro de 1835, irrompe a Revolução Popular Cabana e o Murucutu Tupinambá renasce como território de resistência armada. Após o planejamento no interior, o exército revolucionário foi transformado em canoas e batelões até o acampamento Murucutu. Muitos guerreiros e guerreiras ocuparam posições na capital de Belém, se infiltrando pelo Guamá no Murucutu. A primeira coluna de ataque, sob o comando de Antônio Vinagre, partiu do Murucutu com a missão de ocupar o quartel de corpos de caçadores e artilharia, com a vitória em ação relâmpago por adesão da maioria dos combatentes às forças cabanas. Os cabanos, divididos em outras 3 colunas, partiram de outros pontos sob o comando de Antônio Vinagre, na tomada do arsenal e de pontos fortificados na Campina. Sob o comando de Eduardo Angelim, para conquistar o Palácio do Governo, e uma 3ª coluna, comandada por Geraldo Gavião, para atacar o arsenal de Marinha. No entanto, é justamente no segundo ataque a Belém que o território do Murucutu se eleva à condição de quartel-general das forças revolucionárias. No dia 15 de agosto de 1835, as forças cabanas, acampadas no Murucutu, ouviram a proclamação de Antônio Vinagre: que seja a nossa divisa, vencer ou morrer. Do Murucutu partiram as colunas de ataque e tomada de Belém. E deste território de luta, os cabanos se organizaram para reconquistar a cidade em agosto de 1835. A participação indígena na Revolução Popular foi intensa, mesmo sem unidade e liderança central de comando, como nos tempos de Guaimiaba. A cabanagem foi uma revolução falada mais em Nhangatu do que em português. No dia 23 de agosto de 1835, mesmo salpicados de sangue, com a morte diante dos olhos, entre projéteis que rebentavam sem cessar, tropeçando sobre cadáveres decepados e disformes, os cabanos reconquistaram Belém do Pará. E nota-se que, passados 2 séculos do levante Tupinambá, Fernando Diniz escreveu assim: Bento Maciel chegou de Pernambuco com forças e fez grandes matanças entre os revoltosos Tupinambá. Perseguiu o resto das tribos até a boca do Amazonas
E quem poderia dizer que hoje os espantosos acontecimentos no Pará não têm nexo com essas recordações? Os descendentes dos tupinambás não exercem nenhuma sanguinolenta represália? Pois a sede de vingança nunca se extingue do coração selvagem. Sim, e eu respondo, a Revolução Cabana foi um movimento dos filhos da nação Tupinambá em Belém, e meu coração ainda pulsa. Viva os descendentes dos Ajuricabas! Viva os Nhengaíbas! Assim disse Eduardo Angelim em sua proclamação de vitória, em referência às forças indígenas na cabanagem. Até que no dia 13 de maio de 1836, os cabanos abandonaram o acampamento Murucutu e se refugiaram no interior da Amazônia. Em 1840, a Revolução Cabana se transformou em luta de resistência, como um dia aconteceu com o Levante Tupinambá. Cerca de 30% da população amazônica morreu nos combates da Revolução, e o Murucutu cabano se converteu novamente em refúgio e segredo. Como o Estado Nacional Brasileiro ocupa o Murucutu? Em 1889, acontece a proclamação da República pelo golpe de Estado político e militar, que instaurou o sistema político presidencialista, encerrando a monarquia parlamentarista imperial e expulsando para o exílio Dom Pedro II, imperador da regência nos tempos da cabanagem. Nos últimos registros de propriedade do Murucutu, cuja datação não é revelada, são citados nomes dos cônegos José Lourenço da Costa de Aguiar e do senador Álvaro Adolfo da Silveira. O ciclo econômico da borracha, de 1880 a 1912, financiaria o reordenamento e a modernização do espaço urbano de Belém, avançando sua malha no sentido da estrada de ferro Belém-Bragança, atual Almirante Barroso. No ano de 1900, Antônio Lemos irrompe sua expansão sobre o marco da primeira légua patrimonial, o bairro do Marco, com a abertura da Avenida 1º de Dezembro e suas transversais. Abre-se assim uma nova fronteira de expansão da malha urbana, e o Murucutu renasce dentro do interesse. Em 1939, o território Murucutu foi comprado e ocupado pelo Estado Novo, através do Ministério da Agricultura. O presidente Getúlio Vargas, durante viagem a Manaus, proferiu o famoso discurso do Rio Amazonas e inaugurou o Instituto Agrônomo do Norte, o IAN, cuja sede foi trazida para Belém graças ao trabalho de Enéas Pinheiro. Nesse período, foram feitas as primeiras concessões de área para outros órgãos, como a Universidade Federal do Estado do Pará, a UFPA, a Universidade Federal Rural da Amazônia, a UFRA, a Companhia de Saneamento do Pará, a COSAMPA, as Centrais de Abastecimento do Estado do Pará, a CEASA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, CPRM, e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Ou seja, todas essas concessões são parte da composição original do Murucutu e atualmente compõem o cinturão institucional que serve de contenção do avanço da cidade sobre o território Murucutu. Na década de 40, trabalhadores dos antigos sítios e chácaras desocupadas foram permanecendo e ocupando o território, iniciando as primeiras zonas de moradas urbanas na região. Famílias trabalhadoras de outras regiões chegavam na intenção de ocupar a terra e trabalhar. São histórias
como a de Francisco Curió, negro de 1,5 m, que vivia em sua cabana de taboca, erguida próximo da estrada Murucutu. Francisco amava a floresta e costumava usar camisas de mangas compridas e chapéu de palha cabano. Coletava frutos para vender e gostava de discutir assuntos políticos nos bares, além de imitar o som dos pássaros da mata, inclusive o som do curió. Francisco ganhou fama local e o apelido de Curió. Trabalhou como vigilante na Cozampa e nas barragens do lago Água Preta e Bolônia. Sua cabana tornou-se uma referência na estrada do Murucutu. Curió era solteiro, mas sabidamente apaixonado pela natureza e pelos atos de solidariedade entre as pessoas. Mas por volta de 1950, Francisco Curió morreu afogado no manancial Bolônia e o povo o reverenciou, pois Francisco Curió vive na encantaria junto com os antigos ancestrais. A rota de expansão urbana avança estimulada pelo governo em todas as suas esferas e em 62 o IAM passa a se chamar Instituto de Pesquisa e Experimentação Agropecuária do Norte, IPEAM, e em 75 muda para o atual Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia Oriental, que pertence à Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa e agropecuária. Sobre a rodovia Liberdade como ameaça ao território Murucutu. A principal ameaça ao futuro e ao legado do Murucutu vem em rota de colisão nos rumores do plano de abertura e construção de uma via expressa, bizarra estrada de rodagem, que pretende rasgar o remanescente ambiental, romper o cinturão institucional e abrir caminho para a entrega gradual do patrimônio ancestral e exploração dos seus recursos, reduzindo o território às ruínas do Murucutu. O projeto intitulado Eco-Rodovia Liberdade consiste na implantação de uma rodovia expressa, de mão dupla, com 2 faixas de acostamento nos 2 sentidos, totalizando 14,5 km de extensão, com trecho inicial na perimetral, indo à rodovia Alça Viária, em Marituba. A rodovia está no plano de ações estratégicas para o desenvolvimento do Pará, contempladas no Plano Plurianual do Estado, publicado no Diário Oficial de 12 de março de 2020. O projeto existe desde 2018 e possui recursos de 400 milhões liberados pela Assembleia Legislativa ao governo do Pará. O governo argumenta que o necessário plano da abertura de via na capital, em traçado paralelo à rodovia federal, se justifica em síntese a 2 pontos de sua análise estrutural. 1. Salvar vidas, no argumento da redução mínima de 30% de acidentes. E 2. A hora do rush, redução do tempo de deslocamento na região metropolitana de Belém. Obra homérica em seu caráter extraordinário, um presente de grego, um verdadeiro escárnio, um cavalo de Troia no portal do Murucutu. A rodovia Liberdade vai impactar diretamente todo o complexo ecossistema de vida animal, vegetação, solo e clima. Trata-se de uma área de preservação ambiental criada para a proteção dos mananciais Água Preta e Bolônia, que abastecem a cidade, e o Parque Ambiental do Utinga, grande ponto turístico e de conservação de espécies animais e vegetais. O remanescente Murucutu abrange os municípios de Belém e de Ananindeua e se configura como um típico ambiente florestal com influência do rio Guamá.
E além do rio Guamá, a área também é banhada pelos afluentes da margem direita: Igarapé Murucutu, Catu, Água Preta, Aurá, Aurá Mirim, Assacuaçu, Uruboquinha, entre outros. Na formação da bacia do Murucutu, a despeito de sua localização periurbana em Belém, encontramos remanescentes significativos de formação florestal, com mais de 345 espécies arbóreas. E embora modificações antrópicas ocorreram no interior e no decorrer do processo de ocupação e tenham formado áreas de vegetação secundárias, as capoeiras, em vários estágios de sucessão, existe uma vasta formação florestal, onde vivem aves, algumas espécies ameaçadas, além de diversa fauna, de cobra, bicho-preguiça real, macaco da noite, juripaluna, boca preta, caititus, quatipurus, cutias, tatus e capivaras. Diminuir o número de acidentes e o fluxo de veículos na BR-316 não servem como argumentos que justifiquem o esforço. São apenas subterfúgios do Estado a serviço do empresariário oligárquico para fragmentar e aniquilar o Murucutu. O projeto da rodovia Liberdade é rota de entrada para especulação imobiliária, loteamentos, apropriação indébitas, derrubada da cobertura florestal primária em áreas contínuas, aterramento de igarapés, áreas de várzeas e terrenos de igapó. Vai trazer perturbação sonora, afugentamento dos animais. A estúpida ação humana irá atingir os mananciais que abastecem a cidade de Belém. Além das riquezas naturais, o Murucutu também é patrimônio cultural, de formação social e econômica do povo paraense. O legado ancestral do povo tupinambá, a memória histórica da Revolução Popular Cabana. Existem sítios arqueológicos desconhecidos à ciência. Veja o exemplo do pouco que se conhece destas edificações do engenho. Ainda existe a capela e a chaminé de alvenaria, mas a casa grande do engenho Murucutu foi derrubada por um trator para a construção da estrada da Ceasa, no outro governo do Pará. Pavimentar a história de resistência popular. Somente esses atuais vestígios do engenho de açúcar e água ardente são suficientes para analisar a importância econômica, social e arquitetônica dos monumentos históricos e artísticos remanescentes do ciclo da borracha. Uma rodovia expressa, sem redutores de limite de velocidade, invadindo com o avanço insano do caos urbano, não é argumento para a preservação da vida. O Murucutu não merece se transformar numa segunda avenida perimetral, nem virá ocupação de acostamento do tipo alça viária. Pois quando a alça viária foi construída, não se falava da implantação de aterro sanitário. E hoje existe o lixão de Marituba. A comunidade quilombola do Abacatal, localizada em Ananindeua, com 170 famílias, tem sido a resistência contra a rodovia Liberdade. No dia 1º de junho de 2021, o governo do Pará promoveu um encontro semipresencial no auditório da Procuradoria-Geral do Estado, em Belém, com transmissão ao vivo pelo seu canal, mas sem o devido debate e a devida consulta prévia e informada, conforme o protocolo 169 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Na ocasião, foi apresentada a segunda proposta da rodovia, onde se desenvolveu a ideia absurda de criação de 2 túneis de 3 metros quadrados que passariam por baixo da estrada, uma alternativa não aprovada pela comunidade. O povo herdeiro de Raimundo Cardoso se ergue em luta de resistência ancestral e recebe a nossa reverência tupinambá.
Não há dúvida de que a construção da rodovia Liberdade será um caminho sem volta para a ruína social da comunidade e destruição da preservação florestal. A Carta do Murucutu alerta os povos da Amazônia, em especial aos que vivem em contexto urbano na cidade de Belém, para que ouçam este chamado. O pertencimento à luta de libertação social, deflagrada em 1616, ressurgiu no curso da Revolução Cabana e permanece no cotidiano de sobrevivência urbana de nós. 2022, estamos em luta de retomada ancestral. A primeira declaração aos povos sobre o Murucutu Tupinambá Cabano aponta para o panorama estratégico e histórico do lugar onde vivemos. A ameaça capital que representa o projeto da rodovia Liberdade e o desafio de construção coletiva da Rádio Ribeirinha Libertadora como ferramenta de comunicação popular e comunitária em defesa do território. A nossa luta de retomada de identidade e território está associada a parte de um esforço maior com unidade de ação junto à comunidade, na partilha dos princípios e laços históricos, culturais e de organização sociopolítica, ou seja, ancestralidade e contemporaneidade existindo no tempo presente para reafirmar a luta indígena viva no espaço urbano de Belém. A nação Tupinambá em Belém reexiste secularmente. Somos produtos de 405 anos de luta, primeiro contra a escravidão, dominação e colonização, depois na guerra revolucionária e nas contradições do governo cabano. Somos herdeiros e herdeiras dos que forjaram na luta nossa identidade amazônica parauara. Somos sobreviventes da empresa genocida e etnocida em sua etapa capitalista. Somos milhões de despossuídos vivendo em centros urbanos. Outrora povo pujante que agora anda errante sobre o contexto de metrópoles edificadas de invasão. O sangue do povo cabano resiste em Mairi, pois somos corpo e território, e no cotidiano somos sucessores e sucessoras dos combates ancestrais. Na boca do povo resiste a língua tupi, pois somos saberes, sonoridades, códigos e cores dos elementos de identidade da gente daqui. Somos a dignidade rebelde, o Murucutu insurgente. Somos o povo declarado extinto, anunciando retomada ancestral e evocando o prenúncio do despertar de consciência individual, a nossa condição de pertencimento étnico e de classe social. Descolonizar o conhecimento e imergir na fusão de saberes que emanam para o despertar da consciência histórica. Sou Ângelo Madison Tupinambá. Minha família vem das águas de Abaetetuba, Aba Samaúma dos Motiguá. Sou fundador do Instituto Idade Mídia, Comunicação para a Cidadania, uma organização hegemônica de comunicação popular e comunitária, e independente e autônoma, voltada para a educomunicação, mídia tática, com 15 anos de atividade e inserida no contexto de luta pelo direito humano à comunicação na Amazônia. Acreditamos que a mudança se constrói coletivamente, nos atos limites, como um caminho ao sonho possível, pois não há mudança sem sonho, como não há sonho sem esperança. Viemos reafirmar o Murucutu Tupinambá e Cabano como retomada do território. O bairro Curioltinga é refúgio e resistência ancestral às margens do rio Guamá. Somos Mata, Igarapé, Várzea e Igapó. Estamos na rodovia Murucutu, próximo onde Francisco Curió levantou sua cabana em Taboca, onde passou a armada infantaria revolucionária dos cabanos, e no princípio imemorial se abriu vereda ancestral Tupinambá, para servir de caminho rumo ao Igarapé do Murucutu e rio Guamá. Nós seguimos estes passos. Erguemos alicerce entre a rodovia Murucutu e o canal do Marte, para afirmar que somos o espírito guerreiro Tupinambá,
que rondam o Murucutu. Somos os guardiões do Utinga, em batalha de retomada ancestral. O Murucutu Tupinambá abraça suas filhas e filhos como um espaço de acolhimento e orientação na viagem de retorno, na organização política da base coletiva, na produção e promoção dos ritos de crença e manifestações da expressão cultural ancestral para a formação da identidade indígena no contexto da cidade de Belém do Pará. Cultivar em terra de encantaria, cultura, arte e engenho, com o estudo da língua geral da Amazônia, o Nangatu, o Nhangatu. Luta contemporânea, alicerçada por séculos de identidade cultural. É grito de resistência, ecoando para romper silenciamento circular dos povos. Assim encerra a primeira carta aos povos sobre o território Murucutu Tupinambá Cabano. Surara!